Sejam bem-vindos ao Grupo Escoteiro do Arjaú. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho, praticamente uma mini palestra aí, online, para facilitar, né, a entrada dos novos participantes. Bom, primeiramente, o que é o movimento escoteiro, né? O movimento escoteiro, ele é educação não formal, ou seja, nós fazemos o que a escola não faz. Por exemplo, a escola hoje ela oferece para os jovens a educação formal, ou seja, aquela necessária para que ele possa passar no Enem, ir para a faculdade, desenvolver os aprendizados para que ele possa futuramente alcançar aí uma universidade, uma faculdade, a sua vida profissional. Nós entramos justamente nesse pedaço que falta, que é, por exemplo, a educação do caráter, a educação social e todo o restante que muitas vezes nós também não temos condições de desenvolver nos nossos lares, nas nossas famílias, né? Até porque a educação familiar é outra, né? Um outro tipo de educação. Então nós temos, o escotismo ele é então educação não formal. Portanto, nós somos tão sérios quanto uma escola, para não dizer às vezes até mais importante, já que nós lidamos diretamente com o caráter do jovem. Nós formamos um adulto melhor. A ideia é justamente essa. O escotismo também, ele é legalmente estabelecido. Nós temos um CNPJ, nós temos uma lei municipal de utilidade pública, nós somos uma organização, né, uma associação, perdão, e estamos devidamente registrados no cartório, tudo certinho. Então nós não somos apenas um grupo de pessoas entusiastas aí de atividades diferenciadas. Não, nós temos um propósito muito maior, que é o da educação desses jovens, tá ok? O escotismo ele é também compromissado. Portanto, todos os adultos que são voluntários, todos nós somos voluntários, não ganhamos absolutamente nada e às vezes até colocamos dinheiro do bolso, né? Com essa finalidade de desenvolvimento do jovem, do escotismo, nós temos um grande compromisso para que isso realmente aconteça. O escotismo não é, tá? O escotismo não é atividade recreativa e esportiva. Por muito tempo, algumas pessoas associam o escotismo com alguma coisa do tipo, olha, preciso colocar meu filho para fazer uma atividade física, né? Ele não faz. Não, não é esse o propósito. Não coloque o seu filho no movimento escoteiro se você espera desenvolvimento físico, apesar de desenvolvermos questões de habilidade física, tá ok? Mas nós não somos educação física e não somos esporte. Nós temos então todo um processo educacional que a gente utiliza de atividades físicas também para desenvolver algumas áreas, algumas habilidades desse jovem, tá ok? Isso aqui é um movimento educacional, ok? Nós complementamos a educação escolar e a do lar, a da família. Não é um passatempo, né? Como eu falei agora há pouco. O escotismo ele não é um lugar para levar a criança lá para os pais poderem ficar de boa em casa. Não é um passatempo para eles. A gente não tem tempo para poder brincar com as crianças, não temos tempo para poder desenvolver algumas coisas em casa, não. E vou levar para o escoteiro, porque lá eles pelo menos se divertem, passam o tempo. Não é isso. Aqui a gente precisa de comprometimento da família, dos pais e do jovem. Então a gente cobra bastante, disciplina, tá? Bom, o movimento escoteiro ele é mundialmente conhecido, tá? Existe em todos os países do mundo e é organizado pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro. E nós, no Brasil, temos a União dos Escoteiros do Brasil, que é a sede nacional onde tudo acontece por aqui. Então, existe uma hierarquia, né, por onde todas as unidades escoteiras locais, como o nosso caso, precisa passar e responder. Então, tudo que a gente faz é organizado, é trabalhado e é instruído, na verdade, pela Organização Mundial, tá? Então, começa sempre aqui no nosso grupo escoteiro, na unidade escoteira local, que é o nosso caso. Nós respondemos para o nosso distrito, nós fazemos parte do 25º Distrito Escoteiro Bauru, que respondemos para a região escoteira, que é o estado de São Paulo, que temos um escritório regional, e depois, consequentemente, para nacional e para mundial. Então, todo projeto educativo, tudo que a gente desenvolve, tem um fundamento que é coordenado pela Organização Mundial. Então a gente não faz nada da nossa cabeça, não é uma coisa local exclusiva da gente. Tudo que a gente desenvolve aqui pertence a uma unidade mundialmente conhecida, dentro dos princípios do criador do movimento escoteiro, que é o Baden-Powell, tá? Que é um senhorzinho muito simpático aí, que desenvolveu tudo isso daqui para a gente trabalhar com os nossos jovens, tá ok? Nós temos aqui o método escoteiro.
Né? Para que interessa? Por que eu vou colocar o meu jovem, meu filho, a minha criança, no movimento escoteiro? Para quê? Né? Bom, aqui nós temos alguns princípios para explicar para vocês o que a gente desenvolve, o que a gente faz no movimento escoteiro, tá ok? Dentro do movimento, os jovens vão aceitar ou não, né? Eles têm a aceitação da lei da promessa escoteira. Então, tudo que a gente trabalha gira em torno de fazer com que o jovem aceite, entenda o significado de fazer uma promessa, de prometer alguma coisa, cumprir. E a lei do movimento escoteiro, cada ramo tem a sua, daqui a pouquinho eu vou falar sobre o que são os ramos, né, do lobinho, escoteiro, sênior e tudo mais, mas o jovem, ele é desenvolvido, nós trabalhamos competências com eles, habilidades, né, principalmente em questão de valores sociais, inclusive, para que ele possa ser um adulto melhor, uma pessoa melhor para a sociedade e para consigo próprio, tá? Então ele tem uma promessa que é feita. Então todo o método escoteiro gira em torno dessa promessa e do cumprimento à lei e aos seus artigos, tá, ok? O método escoteiro é aprender fazendo, né? No meio aí educacional é chamado de construtivismo, né? Mas Baden-Powell, o escotismo já trabalha com isso há mais de 100 anos, então é uma instituição já consagradíssima, um método consagradíssimo, e muito eficiente, por sinal, que é fazer o jovem colocar a mão na massa. Então tudo que a gente faz com eles é 100% prático. Algumas teorias raras assim que são jogadas para eles, mas com o intuito justamente de fazê-los ter conhecimento necessário para colocá-los aí na prática. Então, todo o método, tudo que é desenvolvido com eles, todas as competências e habilidades trabalhadas dentro do movimento escoteiro são justamente fazendo, com a prática, mão na massa, né? Projetos, assumir compromissos e por aí vai, né? Outra coisa é vida em equipe. Dentro do movimento escoteiro, tanto nos lobinhos quanto na tropa escoteira, todos eles trabalham em equipe. No ramo dos lobinhos, são as matilhas dentro da alcateia. No ramo escoteiro são as tropas as patrulhas dentro da tropa. E por aí vai. Aonde eles desenvolvem algumas habilidades. Então o jovem ele assume desde cedo o compromisso com a sua equipe, que nós temos os líderes de cada uma das equipes, e esses líderes vão se alternando no decorrer do tempo, né? Para que todos tenham a oportunidade de liderar e de ser liderados. Então é muito forte esse trabalho em equipe. Algo muito importante, porque com o mundo individualista como a gente tem hoje, né, onde cada um pensa em si e está 100% focado na internet e em vida social virtual, se envolver diretamente com pessoas físicas e reais, né, e os seus respectivos problemas, é muito bom e é muito importante para o desenvolvimento desse jovem, para ele crescer, para ele ser um adulto que aceita mais, que entende melhor, né, e que se desenvolve melhor em equipe. Algo extremamente fundamental e importante aí para o mercado de trabalho, principalmente, né? Algo que muito trabalhado e muito elogiado as pessoas que têm esse poder de trabalhar em equipe. A gente desenvolve muito isso dentro do escotismo. Atividades progressivas, atraentes e variadas. Todas as nossas atividades visam ser interessantes para os jovens, então a gente faz de tudo para que as ações, que os aprendizados, que esse aprender fazendo seja realmente motivador, interessante, gostoso de se fazer. Então a gente se esforça bastante como adultos voluntários para desenvolver atividades que sejam progressivas, cada vez melhores, diferentes, tá? E cheio de agitação, cheio de conhecimento novo. É um trabalho que exige muito da gente como voluntário. Por isso que a gente pede muito o apoio dos pais, que reconheçam esse esforço nosso, que reconheçam isso com a participação efetiva junto com a gente, tá? E por fim, o desenvolvimento pessoal com orientação individual. Cada jovem é tratado individualmente. Ao contrário do que na escola, de repente você tem lá uma sala de aula e cada um é por si, e acaba sendo trabalhado a classe inteira, a sala inteira, né? Salvo exceções, lógico que tem escolas que trabalham individualmente, bastante métodos por aí. Mas no movimento escoteiro é assim. Cada jovem existe o seu desenvolvimento e a gente acompanha. A gente visualiza o seu desenvolvimento, a sua progressão e fica monitorando e auxiliando, e os pais juntos, tá? E a gente o tempo todo está conversando, pais, chefia escoteira e depois com os jovens, para que justamente eles consigam se desenvolver plenamente.
Se não for assim, não é escotismo, não funciona, tá ok? Então a gente tem que monitorá-los e cada um dos jovens possui lá um controlezinho onde a gente tem certeza de que eles estão alcançando tudo o que é necessário para o seu desenvolvimento, certo? Bom, significância, tá? Significância considera atender os interesses e necessidades dos jovens. Então, no método escoteiro existe muito isso. Nós sempre trabalhamos com atividades que tenham sentido para eles, né? E de acordo com a sua respectividade. Então, na idade do lobinho, nós trabalharemos coisas que tenham significado para eles, no ramo escoteiro e sênior e assim por diante. Então, é muito forte essa presença, essa proximidade do jovem para fazer o desenvolvimento deles. Protagonismo juvenil coloca o jovem como centro do processo educativo. Tudo que acontece no grupo escoteiro, todas as atividades são decididas e elaboradas por eles. São os próprios jovens que decidem, inclusive os lobinhos, tá? Através da roca de conselho que a gente faz, né, dos jogos democráticos, eles decidem o que eles precisam fazer para completar as suas competências, que eles têm lá uma lista de competências para serem desenvolvidas, e são eles, junto com a equipe deles, que vão decidir o que eles vão fazer para poder, nesse semestre, nesse ano, para alcançar o seu desenvolvimento. Então a gente estimula aí o protagonismo, para que cada um seja independente, tá? E dono das suas necessidades e responsabilidades, enfim. Educa para a vida, deve dar oportunidade para os jovens que eles cresçam, né, como pessoas de maneira progressiva. É um método, tá? Então a gente sempre estimula e linka as atividades com o futuro, com as realidades, né, do futuro. Algumas pessoas chegam e perguntam, tá, mas por que eu preciso colocar meu filho no escotismo para ele poder aprender a acampar, a ficar no meio do mato, sendo que a gente nunca vai acontecer isso? Na verdade, é só o fundo de cena, né? Nós desenvolvemos aí todo esse trabalho de acampamentos, de excursões, aviação no nosso caso. Por que o jovem precisa entender tanto de avião só porque ele quer ser aeronauta um dia, o piloto? Não, na verdade, a mecânica de aprendizado, o interesse pelos assuntos, faz com que o jovem se interesse e se desenvolvam. Então é apenas o fundo motivador que faz com que esses jovens queiram aprender, queiram fazer parte das coisas e buscar conhecimento. É muito mais fácil o jovem se interessar por algo que goste do que eu forçar o aprendizado de algo que ele não goste. Então esse é o nosso propósito. Autonomia progressiva, a gente dá espaço para que eles participem do processo de tomada de decisões, que foi o que eu comentei, né? São eles que decidem as atividades que querem fazer e eles são autônomos para decidirem se querem realmente ou não querem, tá? Organização em ramos, então todo o método é direcionado por faixa etária, ramo lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro, e depois a chefia como os adultos, tá? Os lobinhos é de 7, eu vou mostrar uns slides aqui daqui a pouquinho, a gente entende dos ramos. As áreas de desenvolvimento, tá? Então a gente estabelece 6 áreas de desenvolvimento. O social, o afetivo, o de caráter, o intelectual, o espiritual e o físico. Nenhum movimento, nenhuma entidade organizacional, educativa, não formal que seja, trabalha todas as áreas, todas ao mesmo tempo, né? Lógico que você fazer judô, por exemplo, o karatê, ou até mesmo um futebol, vai desenvolver vários aspectos, né? Muito importante, até porque vale aqui uma ressalva, tá? Nem todos se adaptam ao movimento escoteiro, não são todas as crianças que gostam, não são todas as famílias que conseguem acompanhar. Os objetivos educativos e competências conferem coerência, continuidade, né, ao desenvolvimento. Então a gente sempre tem aí o ciclo de programa. Então a cada 6 meses nós retomamos os assuntos e damos continuidade, então é sempre mantido. E o sistema de progressão pessoal, que foi o que eu já acabei comentando aqui agora há pouco, que é quando o jovem tem individualmente as suas progressões, ele sabe em que fase que ele está e para onde ele precisa ir. E, consequentemente, no próximo ciclo de programa, né, no próximo semestre, ele já tenha mais ou menos uma noção do que ele precisa desenvolver. E aí ele sugere para sua tropa, para sua patrulha, ou para sua matilha, para sua alcateia dos lobinhos, né, as atividades propostas para o próximo ciclo, certo? Então nós temos o ramo lobinho. O ramo lobinho é de 6 anos e meio, na verdade, né, até 10 anos e meio, 11 anos, porque com 11 anos passa para a tropa escoteira. Na tropa escoteira, de 11 anos, né, 10 anos e meio, 11 até 15 anos e meio, ramo escoteiro. No ramo lobinho é trabalhado o livro da Jungle, né, a história do Mowgli, como se eles fossem Mowgli, lobinho, alcateia, matilha, por isso que a gente tem toda essa nomenclatura, esses nomes, né, a gente é muito lúdico nesse sentido. Então aqui eles já são, a gente trabalha bastante com eles a fantasia mesmo, a gente tira proveito dessa idade
e para desenvolver bastante competência fazendo uso do fundo de cena do livro da Jungle, né? Já no ramo escoteiro, a independência, a gente trabalha bastante a aventura, então a gente aproveita essa energia da virada, né, da juventude, indo para a adolescência, que eles têm muito pique, e aí a gente usa isso a favor, onde a gente então desenvolve com eles bastante atividade para gerar independência. Nesse ramo é quando eles começam a ir para os acampamentos, a se virar com a própria comida, montar o seu campo, né, ter essa independência toda e tomar as decisões e ver o que acontece se dá errado. É muito legal para o desenvolvimento deles. Na sequência nós temos o ramo sênior, que a gente tem o fundo de cena do desafio, então a gente está sempre estimulando eles a superarem os próprios medos, os desafios e serem, né, e terem coragem de enfrentar o que eles precisam para se desenvolver. Eu não gosto de falar em público, eu tenho medo de falar em público. Ok, nós vamos aos pouquinhos desenvolvendo atividades que proporcionam essa independência para eles, fazendo com que eles se tornem livres daquele medo, daquela coisa que não vai ser útil e que, muito pelo contrário, é necessário para o desenvolvimento deles, né? Então o ramo sênior é bastante desafio, a gente agita muito eles, a gente provoca, né? Então é um ramo bastante interessante. E é a idade que está se formando o caráter. Então é um dos ramos mais importantes, porque aqui a gente precisa de adultos extremamente competentes trabalhando com eles, porque no escotismo não existe ensino que se compare ao exemplo. Essa é a máxima do movimento. Então, eles vão ser o que a gente é. Tanto lobinho quanto escoteiro, mas principalmente sênior. Então, se o adulto, pais, tios, a quem convivem, né, os amigos que estão próximos, essa idade eles têm a tendência de ser o que os outros são e que dão de exemplo. Então, aqui é onde a gente trabalha muito forte essa questão do exemplo, tá? Eles aprendem observando. E por fim o ramo pioneiro, que é o já acima de 18 anos, até os 21 anos de idade, onde eles já estão bem independentes, já são adultos, e eles vão prestar serviços para a comunidade. Então todo pioneiro tem um projeto de serviço e vai desenvolver isso até que ele consiga concluir os 20 anos de idade, e aí ele finaliza o seu ciclo de vivência escoteira, e nós costumamos dizer que ele assume o seu perfil de saída definitivamente, ou seja, ele já tem a personalidade necessária para enfrentar o mundo com muito mais facilidade, com muito mais poder de decisão, autonomia e por aí vai, né? Muito bem. Falando já tendo dito como funciona, né, o movimento escoteiro como um todo, o projeto educativo, para que serve e tudo mais, vamos falar um pouquinho da nossa unidade escoteira local, do Grupo Escoteiro do Ar-Jaú, tá? O Grupo Escoteiro do Ar-Jaú se reúne todos os domingos das 2h30 da tarde até mais ou menos umas 5h30, tá? Nossos dias típicos de atividade, tá? Habitualmente nós nos reunimos aos domingos, tá? O local e essas coisas a gente pôs no texto aí, porque se mudar a gente precisa fazer outro vídeo. Inteligente. Nós também temos atividades diferenciadas que não necessariamente ocorrem aos domingos. Às vezes a gente acaba marcando uma atividade de sexta-noite, de sábado, de domingo de manhã. E tudo isso pode variar muito dependendo dos interesses dos jovens. Às vezes os jovens estão precisando desenvolver uma atividade focada na astronomia, né? E aí a gente precisa mudar o dia, mudar o horário. Um detalhe importante que eu preciso comentar com vocês antes de dar sequência é a nossa modalidade. Vocês já devem ter ouvido falar que existem grupos escoteiros, mas não sabiam de repente que tinha grupo escoteiro da modalidade do ar, como é a nossa. Normalmente os grupos escoteiros da modalidade básica, que são aqueles de uniforme caque, marronzinho, né? E nós temos os diferenciais, que é o fundo de cena principal, o motor motivador do aprendizado desses jovens. Na modalidade básica, o desenvolvimento dos escoteiros são baseados na aventura, na floresta, na mata, naquela coisa mais focada nas atividades mateiras. Já na modalidade do mar, temos também grupos escoteiros do mar, já tem o foco nas atividades náuticas, né, nas navegações, nos oceanos, né, no entendimento das coisas do oceano, do mar, dos rios, dos lagos, né? E a unidade escoteira local da modalidade do ar, como o nosso caso, nós temos o fundo de cena focado na astronomia, na aviação, na astrofísica e tudo que é relacionado a esse tema. Então tudo que voa, tudo que é do ar, do espaço, nos interessa. Foguetes, aviões, aeromodelos, enfim. Isso é o que a gente utiliza para motivar os jovens. A diferença básica
entre nós e qualquer outro grupo, qualquer outra modalidade de escotismo, é que nós temos uma pegada um pouquinho mais científica e menos mateira. Esse seria o caso, porque nós lidamos muito com ciências aeronáuticas, ciências da aviação, da astronomia e tudo mais, por isso a gente tem menos atividades mateiras. Não por isso a gente não acampa, nós desenvolvemos todas as atividades que a modalidade básica desenvolve. A diferença é que a gente foca as nossas atividades nesses interesses. Então a gente vai fazer um acampamento? Vamos. Vamos construir, fazer comida mateira? Vamos. Mas por quê? Porque alguma coisa tem a ver com aeronáutica aí que a gente vai desenvolver, né? Então a gente sempre inclui o tema, a gente abastece a mente dos jovens com os interesses da aviação, da astronomia, da meteorologia e outros temas relacionados ao céu, espaço, tá? Então, para fazer esses tipos de atividades, muitas vezes a gente precisa ir para um local diferente, em dias diferentes. Então, mas a gente sempre avisa com antecedência. Os pais, inclusive, tomam ciência de toda a programação com antecedência, tá? Então a gente participa, vocês, pais, para o desenvolvimento do ciclo. Então você sempre sabe, o pai está sempre sabendo de tudo, tá? Tem pai por aí que sabe até demais. Nós também temos os acampamentos e excursões, né? Então a gente desenvolve muito isso e são programados com bastante antecedência. Então a gente vai muito para eventos aéreos, a gente vai visitar lugares diferentes com a temática, né? Isso é importante para o desenvolvimento deles, senão a gente não está praticando o escotismo da modalidade do ar, tá? Função da família no movimento escoteiro. Por que eu disse que quem entra para o movimento escoteiro é a família e não o jovem? Porque se não houver apoio dos pais, nós não desenvolvemos o escotismo. Eu, como adulto, e os outros chefes aqui, como adultos, todos os que fazem parte, todos os voluntários do movimento escoteiro, só tem 2, 3 horinhas por semana para lidar com os jovens. Se os pais não derem continuidade, não aplica, não funciona, não desenvolve o escotismo. É a mesma coisa que nada. Então, se não houver o apoio dos pais, ou seja, os pais apoiando a gente, dando continuidade, apoiando o jovem principalmente, não, filho, vai lá, não, você precisa ir, é importante para você explicar para eles a necessidade de se fazer parte do movimento escoteiro, né? Se não for isso, não funciona. Se a família não estiver disposta a dar esse apoio, não venha para o movimento escoteiro. Faça qualquer outra coisa, menos o escotismo, porque aqui exige muito a participação dos pais. O envolvimento de vocês é extremamente importante e necessário, né? Senão não acontece. Estou sendo muito enfático e honesto, porque isso realmente é o que faz a diferença, tá ok? Todos os pais fazem parte da comissão. Tá? Não existe assim, eu vou entrar para o movimento escoteiro, mas não posso fazer parte da comissão de pais. Não. A comissão de pais já existe. A partir do momento que o jovem entra, você já está na comissão de pais. Todos pertencem. Tá? É muito importante que haja frequência. Frequência e participação. Se não houver frequência dos jovens, ele não vai se desenvolver. Se não houver participação dos jovens, ele não vai se desenvolver. Lembrando que o escotismo é tão sério quanto a escola e desenvolve o caráter, desenvolve ele como ser humano. Então, se não houver esse desenvolvimento, não serve para fazer parte do escotismo. Ah, mas o meu filho não vai poder ir hoje porque ele vai num churrasco do amigo dele de aniversário. Ah, meu filho não vai poder ir hoje porque nós vamos pro pesqueiro. Oi? Ah, meu filho não vai poder ir hoje porque o amiguinho dele veio aqui, não sei o que lá, não sei o que lá. Gente, pera lá. Se qualquer outra coisinha for mais importante do que o movimento escoteiro, só porque o movimento escoteiro acontece aos finais de semana, então não é para fazer parte do movimento escoteiro. Faça outra coisa durante a semana. Tirem a ilusão da cabeça de que só porque são aos finais de semana o escotismo não é sério. Só se fosse durante a semana, no horário da escola, aí seria sério? Não, nós não temos como praticar escotismo durante a semana, porque todos têm compromisso, todos nós voluntários trabalhamos e os jovens têm escola. Por isso nós desenvolvemos as atividades aos finais de semana, até para dar um caráter mais de descontração para eles, para não ficar um aprendizado maçante como o da escola. Então, se está achando que o movimento escoteiro é pouco importante e um aniversário do amiguinho da escola, um churrasco ou qualquer outra coisa, qualquer distração é mais importante do que fazer a atividade, não entre para o movimento escoteiro. Sério.
Comunicação constante. Poxa, tem vezes que a gente conversa com os pais e não é o caso dos nossos atuais, mas já ouvi casos de nós perguntarmos coisas, tentar saber por que a criança não está indo, e aí vai parar, não vai parar, vai continuar, não tá faltando por quê, nem responde. Gente, primeira faz tchan, segunda faz tchum e tchan, 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 né? Tá fora, não vai ter como participar. Não faz sentido, sabe? Eu estou sendo duro, estou sendo rígido, mas é porque é importante, nós não estamos de brincadeira. E eu também não estou aqui para dar o meu tempo de voluntário de brincadeira. E acompanhamento do jovem, se o pai não acompanhar, não falar, vamos lá filho, você vai participar, vamos isso aí, o que você precisa, o que foi passado na atividade, o que o chefe pediu, o que o chefe passou, você não está cumprindo com os artigos da lei, vamos lá, sua promessa escoteira, vamos ajeitar isso daí, vamos fazer parte, funcionar, enfim, envolvimento da família, dos pais, dos irmãos, dos amigos, todo mundo. O escotismo é todo mundo participando junto. Se não for para ser assim, não faça parte do movimento escoteiro. Aqui é sério, estou falando de novo. Bom, investimentos. Quanto fica para ser escoteiro? Quanto custa fazer parte do movimento escoteiro? Na verdade, nós temos uma inscrição, né, que a gente chama de matrícula, mas na verdade é o registro anual. A partir do momento que vocês entram para o movimento escoteiro, o jovem participante ele tem que recolher uma taxa, que é um seguro que a UEB impõe, mas de extrema importância, porque isso daí é o que garante algumas situações, né, para o jovem e para nós adultos também. Então é uma taxa aí, eu não vou dizer no vídeo, para o vídeo ser aproveitado por mais tempo, né, mas está escrito nessa mesma página logo abaixo aqui, qual é o valor atual do valor da matrícula, desse registro anual. Todos os anos, todo mês de dezembro a janeiro, nós recolhemos essa taxa de novo. Dá para parcelar, o nosso grupo achou um jeitinho aí, pelo meio de pagamentos virtuais e digitais, de fazer esse parcelamento, inclusive, até 12 vezes dá para fazer, tá? Então dá para a gente dar uma ajeitadinha aí para não ficar tão pesado, ok? Nós temos uma contribuição mensal. Lembra que eu disse que a participação da família é muito importante? Pois é, quem decide a contribuição mensal, a mensalidade do grupo? Vocês, pais. Então é feito lá na comissão uma reunião anual, né, uma assembleia de pais, já que é uma associação. Então vocês vão se reunir e vão decidir como que vocês vão resolver as questões de investimento, de grana do grupo. São vocês que resolvem. Os pais que decidem quase tudo. Tá? Nós cuidamos do desenvolvimento pedagógico, do desenvolvimento do método escoteiro, aplicamos as atividades, mas os pais gerenciam o grupo, dão todo o apoio nos bastidores. São vocês que levantam a grana para a gente trabalhar. Tá? Somos parceiros, por isso que vocês têm que se envolver, senão não funciona, de novo. O rateio das despesas, tá? Essas atividades extras que a gente está dizendo são acampamentos. Vamos lá, nossos filhos querem ir visitar Pirassununga, Academia da Força Aérea, ver os aviões de perto, a Esquadrilha da Fumaça. Como a gente vai? Precisa de ônibus. Nós tivemos um caso muito legal de uma mãe que a Lobinha nem podia ir no evento, nem foi no evento, mas ela batalhou lá com os seus contatos e conseguiu um ônibus pra gente. Bacana isso, muito bacana. É esse tipo de envolvimento que a gente está falando. Então, mas não vai dar, nós temos que pagar. Então, às vezes, vai ter essas taxas aí que a gente precisa ver como é que vai fazer. Então, vocês pais, pode ser que precisem, em algum momento, recolher um valor extra aí para a gente conseguir mandar as crianças para alguma atividade, um acampamento distrital, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E o custo do uniforme, né? Que depois de 3 meses já tem que colocar o uniforme para poder fazer a sua integração, que é receber o lenço, e a promessa, que é receber o distintivo, que está aqui desse lado. Que é o distintivo que garante que ele está promessado, e a partir daí conta a sua vida escoteira, passa a contar a sua vida escoteira. Tá? Então ele precisa estar uniformizado para fazer a sua integração e promessa, tá bom? E registrado também. Então são as regras da OEB, ok? Bom, agora vamos falar de coisa boa, né? Porque até agora eu só desci a lenha, né? Falei um monte, falei que era isso, que era aquilo, que se vocês não participarem, se vocês não fizerem o quê, não vai, enfim. Mas o papo é sério, realmente. Mas eu vou abrir aqui uma outra questão, a parte boa da coisa. Vocês não têm ideia de quanto é positivo e benéfico o movimento escoteiro para as crianças e para a família. É um ambiente totalmente diferenciado, é um ambiente totalmente bacana,
que faz com que os jovens cresçam de fato, se desenvolvam de fato. O resultado é surpreendentemente visível logo no começo, porque a forma como é lidado com os jovens desenvolve realmente eles. É surpreendente. Vale cada esforço, vale tudo isso que eu disse para vocês durante esse vídeo todo, vale bastante mesmo. E não estou falando da boca para fora, não estou falando porque eu sou adulto, eu sou pai também e eu sei o quanto isso é importante. E tem depoimentos, se eu quisesse fazer um vídeo só de depoimento dos pais aqui, teríamos aí algumas horas de vídeo, mas vocês podem conversar com qualquer pai que já pertence, que já está no grupo, no movimento há bastante tempo, vocês vão perceber o quanto é importante. E para que tudo isso aconteça, que todos tenham esse acesso, a UEB, a União dos Escoteiros do Brasil, e o nosso grupo, nós temos um programa de inclusão social de famílias carentes. Poxa, Daniel, você falou um monte de coisa aí, mas a gente não tem a menor condição de assumir esses custos, é complicada a coisa. Fala comigo, chama a gente. Existem algumas maneiras de a gente conversar e arrumar essa situação, tá? Algumas isenções, alguns custos mais abaixo, algo pode ser feito, com toda certeza, tá? E também deficientes, né? Não importa, a gente sempre dá um jeitinho de receber qualquer um. Nós adaptamos as atividades, a gente adapta a recepção desse jovem e com certeza vai ser muito útil para os outros, porque a convivência é muito legal quando a gente tem vários tipos juntos, tá? Pensem nisso. Bom, eu encerro aqui o vídeo, espero que eu não tenha me exaltado demais, né? Mas é o meu perfil, é o meu jeitão de ser, tá? Quem me conhece sabe, nós somos divertidos, o escotismo é um ambiente alegre, é um ambiente muito gostoso, não tem nada dessa coisa de uniforme, de ser carrancudo, pesado, muito pelo contrário, a gente se diverte pra caramba nas atividades, a gente se diverte muito com os jovens, eles sabem como a gente é, tá? Mas é importante eu frisar da forma como eu frisei o vídeo, porque de fato faz sentido. Hoje a gente está muito acostumado, né, que muitos pais não se envolvem muito com as crianças, né? O dia a dia da gente é muito corrido, nós temos muitas tarefas, a gente acaba dando o celular na mão da criança e fala, vai, se distrai aí, que eu tenho um monte de coisa para fazer. E com isso a gente vai perdendo o contato com os nossos filhos. E o movimento escoteiro resgata essa coisa antiga de se envolver offline com as crianças e com as coisas dela, o desenvolvimento educacional, tá? Confia na gente, dê um voto de confiança nessa existência em conjunto entre nós, né, e vocês, que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Mas se vocês engajarem como eu comentei nesse vídeo, não tem por que dar errado, tá? Se gostaram do que eu falei, se faz sentido para vocês, segue aqui embaixo o nosso formulário, preencham ali as informações solicitadas. Para o ramo lobinho é necessário entrar apenas num determinado momento, porque senão a gente perde a linha de raciocínio, então vocês farão uma reserva de vaga, nós entraremos em contato e agendaremos quando que essa criança vai poder participar de uma forma experimental. Pode fazer 2, 3 atividades como teste, depois já tem que decidir se vai continuar ou não. Então é agendado justamente por conta disso, porque não dá para ficar entrando lobinhos a todo momento, senão a gente perde a linha de raciocínio de quem já está há mais tempo. Já o ramo escoteiro e sênior não tem problema, pode entrar a qualquer momento, porque é diferente a forma de aplicação das atividades, tá? Pode entrar sempre que quiser. Então, preencham o formulário aqui embaixo, tem algumas perguntinhas referente a esse vídeo, que é justamente para saber se você assistiu tudo, né? E aí, se você entendeu bem o recado, responde as perguntinhas lá, que aí a gente vai certamente chamar as pessoas por ordem de interesse. Quem se interessou mais, né, quem assistiu o vídeo e de fato está realmente motivado, nós chamaremos na frente, tá? Por ordem de chegada, de inscrição aí no formulário, mas obviamente por ordem, e vamos priorizar os interessados de fato, quem está realmente a fim de fazer parte disso tudo. Muito obrigado pela atenção, valeu e esperamos encontrar vocês aqui na atividade. Tchau!